60 anos, né? Nós vamos apresentar um estudo que a casa coloca à disposição dos nossos irmãos, à medida que vão estudando mais para frente, né? Eu coordeno um grupo às terças-feiras às 20 horas, Rosane, sábado às 17, né? Então, nós vamos começar agora falando sobre o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Às vezes as pessoas falam a sigla, mas não entendem o que é, né? Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que é o EAD, né? Então, a gente começa com o ESD, né? Então, o ESD é a entrada de todos os trabalhadores cearenses da casa que queiram trabalhar. O ESD é o caminho que toda pessoa que quer trabalhar na casa espírita, quer trabalhar com passe, quer trabalhar no mediúnico, quer trabalhar nas outras atividades da casa, a obrigatoriedade de ter o EAD, né? E o estudo aprofundado é um deles, né? Então, a gente tem 3 perspectivas de cursos que a gente pode fazer depois que a gente faz o EAD, que é o estudo aprofundado, que está lá na conta, que tem 6 livros, o mediúnico. Esses 2 a gente tem na casa, né? O Evangelho Redivivo a gente ainda não tem, né? Ainda não temos facilitadores que façam esse tipo que dê esse tipo de estudo, né? É um estudo bem interessante, eu até sou meio que fascinado nele, já fiz até porque ele vai trabalhar o Evangelho, na realidade, né? De forma mais culta, né? Trazendo a história, trazendo o local, como foi, por que foi. Então é bem interessante, né? Então, e tem também a participação de todas as pessoas, né? Que podem trazer subsídio para melhorar mais o nosso estudo, né? Então agora nós vamos ver qual é o objetivo do EAD. Então, boa noite primeiro, né, a todos vocês. Eu quero dizer, só antes de começar mesmo, como o Carlos já iniciou, mas dar prosseguimento a esse tema dessa noite, dizer uma coisa. Eu estou aqui representando um grupo, né? Um grupo que funciona sábado. Estou falando em nome desse grupo, na verdade, porque todos eles não poderiam estar aqui, mas é um grupo que começou o estudo já no ano passado, desse estudo aprofundado, né? Então, o Carlos fez uma excelente introdução e eu só iria reforçar essa introdução do Carlos dizendo que nós estamos diante de uma riqueza inesgotável, que são esses estudos sistematizados que a Casa Espírita oferece. É uma fonte de aprendizagem sublime, e que eu tenho certeza que uma só encarnação, a minha, não vai dar conta, com certeza, de compreender esse ensino maravilhoso dessa fonte inesgotável, que é toda baseada, toda ela, no Evangelho de Jesus. É de lá que partiu, é lá a fonte de água viva é o Evangelho de Jesus. Então é um excelente convite, esses grupos de estudo que a casa oferece, para que nós que temos essa necessidade, dessa reforma moral urgente que nós temos que fazer, de a gente se integrar nos grupos e começar a estudar, começar a entender, né? A gente pode fazer isso sozinho, em casa? Podemos, mas é mais fácil a gente desanimar. Com um grupo, é mais fácil a gente ter fôlego para chegar na próxima etapa, e a gente faz igual aquele náufrago, né? Está cansado, mas quer viver, vai remando e chega até o final. Então, sozinho a gente consegue, mas é mais fácil desanimar. E em grupo a gente sente a energia, não só dos colegas, como também da equipe espiritual.
que tem como mentoria cada grupo de estudo que se estabelece na casa. Então, isso é muito importante, né? Então, o EAD, ele tem como objetivo, como está ali, né, de possibilitar o estudo da doutrina de forma séria, regular, contínua e aprofundada, tendo como base o Evangelho de Jesus e as obras codificadas por Kardec, né? E o EAD permite aprofundar o estudo em temas que favorecem o desenvolvimento da consciência espírita cristã, necessária ao aprimoramento moral do ser humano e do progresso do espírito. Então, claro que esse objetivo do EAD não é para se alcançar só numa vida, é evidente. Olha só o objetivo. Ele aprofunda o estudo com base no Evangelho, nas obras de Kardec. Kardec nada mais fez, parece pouco, né? Mas Kardec, tudo que ele fez foi resgatar o Evangelho de Jesus e trazer nova luz sobre o Evangelho, explicando para nós coisas que naquelas encarnações nossas, lá de atrás, nós não tínhamos condições de entender. Então, quando a gente era mais ignorante do que a gente é hoje, esse conhecimento não poderia vir à tona naquela época, porque nós éramos muito brutos, muito primitivos, muito ignorantes, muito grosseiros. E com o avançar da nossa consciência e do pensamento religioso, que avançou bastante, então chegou a hora de Kardec trazer para nós esse conhecimento dessa obra magnífica que é o Evangelho de Jesus, né? Então, a outra pergunta, eu acho que o Carlos coloca ali, que as pessoas têm curiosidade, né? Qual é o público-alvo? Então, o público-alvo, geralmente, né, a gente faz uma sequência de estudo para que a gente entenda com calma, devagar, com seriedade, com disciplina, com suporte, né? Tem um suporte, a gente continua estudando depois que a gente termina o ESD, que é o estudo sistematizado das obras básicas de Kardec. Então a gente costuma dizer que terminando o ESD, a gente está pronto para iniciar o EAD. É evidente que cada pessoa, cada ser, é um espírito diferente. Tem jovem que é bem jovem e já tem uma capacidade de compreensão gigante. E daí, às vezes, aquele jovem, ele está tão preparado, mas quando a gente está institucionalizado numa casa espírita, que é uma instituição, a gente costuma propor que sigam essas etapas. Faz o ESG, depois o EAD, para seguir, né? Então, o público-alvo são todos aqueles que já passaram pelo ESG, né? E como é que é a dinâmica dos estudos? Bem, claro que cada um tem a liberdade para dar sua dinâmica. Todo mundo aqui é professor, né? Todo mundo é professor de si mesmo. Mas quando a gente está num grupo, tem que ter uma coordenação. Em que pese que às vezes essa coordenação é colegiada. Por exemplo, lá no grupo que eu estou, a coordenação é colegiada. Mas é bom que se tenha oficialmente uma coordenação. E como é que a gente faz? A gente faz a pré-leitura, tecnicamente, né? Teoricamente, a gente tem essa orientação. Faz a pré-leitura e na aula a gente discute aquele tema, abrindo para que as pessoas coloquem sobre o que elas estudaram além daquela leitura, o conhecimento que ela trouxe, as pesquisas que ela fez. E geralmente a gente faz assim também, para não ficar muito monótono, né? Uma pessoa só falando e apresentando, todos falam, e algumas vezes o Aurélio aqui faz parte do grupo, né? E contribui bastante. E quando a gente quer apresentar alguns roteiros, a gente divide. Vai apresentar no sábado que vem, aquela pessoa prepara e apresenta. Mas isso não tira dos outros a responsabilidade do estudo prévio, né? Então, geralmente a dinâmica é assim, é uma dinâmica democrática, bem aberta, né? A gente costuma ouvir, a gente costuma voltar quando é preciso voltar, né? Porque a gente não quer só passar para frente sem que as pessoas do grupo não se sintam contempladas naquele conhecimento. Então a gente volta muitas vezes. E qual é a duração? É uma universidade, né, Carlos? A gente faz uma faculdade do EAD, porque
praticamente são de 50 a 72 semanas. Isso significa de 4 a 6 anos. A gente poderia sair com diploma universitário, se formar, sou formada no EAD. É uma coisa muito importante, né, Bertoldo? A gente saber que a gente demora porque precisa demorar, né? É isso, Carlos? Queres que eu passe para o livro 1 já? O livro 1, né? Então, só para fazer uma colocação, né? Todas as coordenações de grupo, geralmente, né, tem um facilitador que ajuda, mas o grupo em si, ele sempre interage, né? Nosso grupo de estudo ele começou em 2016, né, e terminamos em 2022, né, porque teve a pandemia no meio do caminho, e o nosso grupo era bem interativo, né? Então hoje ainda é interativo, né? Então as pessoas falam sobre o tema e às vezes dá uma devagadinha, né? Porque é normal o ser humano devagar sobre algum tema, né? Mas no geral há uma participação das pessoas, né? E há um interesse que a gente está falando, principalmente no primeiro livro, que a gente vai falar sobre a vida de Jesus realmente, né? O que aconteceu com ele, enfim. Vou passar o primeiro livro para a Rosane, que é o que ela... A gente, na verdade, está no primeiro livro, né? Nós estamos no primeiro livro. São 5, tá, gente? 5 livros. E nós estamos no primeiro. O primeiro livro, na verdade, como é que são organizados os livros? Eles são organizados por módulos e roteiros. Então, os módulos têm vários roteiros, que podem ser mais ou menos longos ou mais ou menos curtos, dependendo do tema. Então, o livro 1, ele tem 2 módulos apenas. Mas olha a profundidade desses módulos. O primeiro módulo, ele traz a história anterior a Cristo, ao cristianismo. Então, ele vai falar da evolução do pensamento religioso, o Carlos colocou lá, inclusive, né? Ele vai falar sobre as religiões não cristãs. Tem 2 roteiros sobre esse tema, as religiões não cristãs. O judaísmo, a importância de Moisés como mensageiro da primeira revelação. Então, parece pouco, 4 roteiros só no primeiro módulo que fala sobre antes do cristianismo. Mas isso dá pano para manga. E a gente se aprofunda bastante mesmo. Porque a bibliografia que o livro traz, ela é muito vasta, ela é muito ampla, e é muito interessante, é muito rica. Então tem sempre o aluno mais aplicado da turma, né? Mais do que o professor, mais do que o coordenador, que vai lá e fala, eu já li esse livro, eu queria falar sobre esse livro, que fala isso e aquilo. E a gente, como o Carlos fala, a gente para poder dar uma atenção naquela leitura que é muito especial. E o módulo 2 começa a falar do Cristo. Então o módulo 2 se chama O Cristianismo, a partir do nascimento de Jesus. O módulo 2, gente, tem 25 roteiros. E a gente não terminou ainda. A gente está lá, deixa eu até ver para vocês. Tem 25, né? 21, tá? Apocalipse. Tá. Nós estamos no 21. Nós estamos no Apocalipse de João. E nós temos que chegar até a Reforma Protestante, que é o 25. Então, não dá para falar tudo aqui, senão demora muito. Mas vai do nascimento de Jesus, passa por toda a formação do apostolado, que é muito interessante, fala dos apóstolos, da característica deles, vai para Paulo. Quando a gente chegou em Paulo, quando a gente chegou para estudar Paulo, a gente freou, né, Aurélio? Porque nós temos uma aluna, uma estudante, que ela fez teologia. Então ela teve a delicadeza, a gentileza de preparar todas as cartas de Paulo originais e trazer em forma de pergaminho para a gente estudar carta por carta no original. Isso demorou muito, mas foi muito rico. Então a gente segue, né, as viagens missionárias, as epístolas de João, chega no Apocalipse, para depois chegar na Igreja Católica, no islamismo e na Reforma Protestante. Eu vou parar porque o Carlos também tem que falar, porque senão a gente não consegue, porque é muito tema mesmo. Então eu vou falar do livro 2, né? Na realidade a gente está no livro 8, a gente está bem no comecinho, a gente está no roteiro 8, né? Está falando sobre os discípulos de Jesus no livro 1, né? Que a Rosane acabou de falar, né? E o livro 2 ele vai trazer, né, os ensinos e as parábolas de Jesus.
tem duas partes esses ensinos e parábolas, né? São divididos em duas partes. E tem, na primeira parte, tem 7 módulos. 6 módulos, desculpa. Tem 6 módulos. Vai falar sobre a metodologia do estudo, né? O Evangelho à luz da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, né? Vai falar sobre a doutrina espírita nesse item, né? Vai falar sobre os ensinos diretos de Jesus, né? Através das bem-aventuranças, dos discípulos não vinham aqui para trazer a paz, mas a espada, falar sobre a relação que ele teve com Nicodemos, né? A inspiração que ele passou para Pedro, né? Depois que ele se encarnou, e as instruções que ele deu para os discípulos. Isso está no módulo 2. E no módulo 3 já começam as parábolas, né? Que vão lá. Primeiro, o semeador, todo mundo conhece, né? A maioria das palavras, a maioria das parábolas todo mundo conhece, né? O bom samaritano, a rede, o trigo, o joio, a candeia, o fariseu. Aí depois do 4 vai falar sobre as curas, né? Jesus, nesse processo que ele viveu na terra, ele curou várias pessoas, né? Então aqui ele está trazendo algumas, né? A cura do paralítico de Cafarnaum, o bom samaritano, o cego de Betsaida, a cura da sogra de Pedro, né? E dos endemoniados, né? Que ele foi para uma cidade e aí tinha um monte de pessoas, para os católicos é endemoniado, para nós é o espírito obsessor, né? Então tinha um monte de espírito obsessor obsediando o povo lá e ele tirou, conseguiu, né? De alguma forma fazer com que aqueles espíritos se afastassem, e a presença daqueles espíritos se afastando fez com que uma multidão de porcos se jogassem pela ribanceira abaixo. Então, a influência que às vezes a gente pensa que não tem espiritualmente, né? Tem, né? Porque os porcos sentindo aquela influência se jogaram na ribanceira abaixo. Não que eles quisessem, né? Então tem também, nesse módulo das parábolas, né? Nesse módulo das curas, o homem da mão mirrada, né? Aquele que tinha um problema na mão e ele foi lá e curou a mão dele. E no módulo 5, tem os aprendizados dos fatos cotidianos de Jesus, né? Pô, o batismo dele lá com João Batista, né? A parte que ele fala com Zaqueu, o publicano, chamamento do Levi, de Mateus, né? Chamamento de Mateus para ser apóstolo de Cristo, né? De André, de Pedro, né? De Tiago. O centurião de Cafarnaum, que ele curou, o seu criado, né? E também a parte que ele vai para Emaús, né? O caminho de Emaús, todo aquele processo que Jesus passa lá no caminho de Emaús. Depois no capítulo 6, lá ele tem o aprendizado dos fatos extraordinários, que para nós não são extraordinários, né? Para nós são fatos naturais, né? Jesus não fez nada de extraordinário aqui na Terra, né? Ele não curou extraordinariamente. Todo mundo sabe que a gente faz parte do processo energético, todos nós temos energia. Jesus trabalhou aquelas energias dentro do perispírito das pessoas e conseguiu curar, né? Claro que não curou aqueles que não podiam ser curados, né? Muitas pessoas não foram curadas porque Jesus não podia curar eles, porque de alguma forma estava no perispírito deles que eles tinham que passar por aqueles processos, né? De doenças, enfim, né? São processos que geralmente a gente faz. Então, os fatos extraordinários é a pesca maravilhosa, né? A pesca que ele manda Pedro jogar ele para o lado direito, Pedro jogou e trouxe um monte de peixe, né? As bodas de Canaã e a tempestade que ele acalmou, né? Pois ele estava no barco, todo mundo apavorado, e Jesus se levantou os braços e a tempestade passou, né? Então, esses são os fatos extraordinários. Então, tudo aqui nessa montagem, né, que mais ou menos a gente fez aqui, né, para vocês terem uma visão de como é que é esse processo, né? E agora nós vamos passar para o livro 3, né? Antes eu vou tomar uma água nessa caneca linda, que eu não sei se eu posso deixar de tomar.
6 módulos e vai por essa linha também, continua nessa linha que o Carlos começou a apresentar no livro 2. O módulo 1 é Aprendendo com as Profecias. Tem 5 roteiros. Fala do Consolador, ninguém é profeta em sua terra, a pedra angular, sinais dos tempos, um rebanho e um pastor. O módulo 2 tem 7 roteiros, um pouquinho mais. Fala dos ensinos diretos de Jesus. É muito profundo isso. A gente está passando meio rápido, mas isso é muito profundo. A gente está passando pelo nosso tempo, porque a gente tem que correr, a gente tem tempo aqui para falar, que é um pouquinho. Mas é muito profundo isso, né? E não vou falar tudo aqui, é do jogo de Jesus, a autoridade, a casa edificada sobre a rocha, e assim vai. O módulo 3 tem ensino por parábolas. Aí fala do roteiro 1 ao roteiro 10, do filho pródigo, dos trabalhadores da vinha, dos talentos, a parábola da figueira, o credor incompassivo, a festa de bodas, tesouro e pérola, a parábola do rico e de Lázaro, o amigo importuno e o poder da fé. Não dá para a gente parar nisso, senão a gente não vai conseguir fazer a propaganda que a gente tem que fazer para vocês saírem daqui com vontade de estudar no EAD. Então a gente precisa acelerar, para vocês verem a profundidade que é isso. No módulo 4, continua falando sobre curas, aprendendo com as curas, e fala também da cura da mulher que sangrava, da ressurreição da filha de Jairo, é outra ressurreição, das obsessões espirituais, da cura da cegueira, da cura da hanseníase. Aí vai para o módulo 5, que tem só 3 roteiros, que é bem sugestivo esse título. Aprendendo com fatos cotidianos, que é Marta, Maria e Maria de Magdala, a mulher Sirofenícia e a vinda do reino. E finaliza o módulo 6, que é aprendendo sobre fatos extraordinários. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque fala de fatos extraordinários. Naquela época que a gente não compreendia, eram fatos extraordinários, eram fatos sobrenaturais. Jesus era considerado bruxo, feiticeiro pelos judeus. Eles achavam, isso foi até um dos motivos da crucificação de Jesus. Ele era considerado feiticeiro, um bruxo, que ele fazia coisas muito anormais, que a época não conseguia explicar. Mas, com Kardec, a gente sabe que a doutrina espírita, ela tem uma ciência profunda e complexa. Ela tem uma ciência explicável, profunda e complexa. Então, o véu foi tirado desses fatos sobrenaturais extraordinários e são explicados cientificamente. Hoje, as pessoas procuram centros espíritas para ter respostas para as perdas das pessoas amadas, para seus processos depressivos, seus processos obsessivos, seus processos psiquiátricos, sobre a vivência com os afetos, eles querem respostas para isso. E o Espiritismo, a doutrina de Jesus, pode explicar tudo isso, ela tem resposta para tudo isso. A doutrina de Jesus, a doutrina espírita, ela consola e ela esclarece. Ela tem resposta hoje. Depois de Kardec, a gente pode responder tudo isso. Vou passar para o Carlos. Rapidinho assim. Bom, nós vamos falar sobre o livro 4, né? Que vai falar sobre o Espiritismo Consolador, né? Prometido por Jesus, né? Que a gente sabe que está lá em João. Que Jesus disse que ia mandar um Consolador prometido, né? Que ia ficar com eles para o resto da vida, né? Eternamente, né? E queria trazer todas as informações que ele não pôde trazer, né? Então, o Consolador prometido, de acordo com nós espíritas, né? De acordo com o que Jesus falou, são as informações científicas, filosóficas, religiosas, né? Que falam sobre Jesus e sobre todos os processos que aconteceram na época dele. É a doutrina espírita, que vai explicar na Gênese todas as curas, né? Vai explicar na Gênese todas as informações que tem com relação à ciência, né? Inclusive desde a formação da Terra
até a vinda de Jesus, né? Então essas informações estão tudo a doutrina espírita consegue explicar. E lá tem, nesse livro tem 4 módulos, né? Um lá que vai falar das esperanças e consolações, que tem lá o Cristo Consolador, a providência divina, a assistência espiritual, a felicidade atual e a futura. Tem também a morte e seus mistérios. Temor da morte, né? Que a gente tinha, a gente ainda tem, né? A gente não tinha, a gente ainda tem o temor da morte, né? Quem é que quer saber que vai morrer amanhã? Ninguém quer, né? Mas todos nós temos certeza absoluta que nós vamos morrer qualquer dia. Tá? Não importa quando. Mas ninguém quer esse tipo de... Ainda temos o temor da morte, né? As mortes prematuras, né? O suicídio, né? A gente está vendo muita gente jovem se suicidando por não ter, né, um sonho a seguir além do profissional, né? Sem equilíbrio, né? As famílias às vezes, não estou aqui criticando ninguém, acho que cada um educa como tem que educar, né? Mas às vezes as famílias não têm tempo, né, para ouvir, para escutar essas crianças, porque trabalham, né, todo dia, né, de manhã e de tarde, só tem tempo à noite, geralmente à noite é onde vão fazer seus afazeres domésticos. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte do processo evolutivo, né, que a doutrina espírita explica. Então, lá no módulo 3, vai falar dos vícios e das virtudes, vai falar do bem e do mal, os vícios e as paixões, os sentimentos humanos, origem e causa, necessidade de transformação moral, o poder transformador da prece, virtudes, conceito e classificação, conquista do desenvolvimento das virtudes, as virtudes segundo o Espiritismo. E no módulo 4, ele vai trazer a humanidade regenerada, né? A lei divina e a lei humana, o amor de Deus e ao próximo, fora da caridade não há salvação, a família, a célula fundamental da organização social, a transição evolutiva da humanidade, né? O amor e a evolução, o homem de bem, os bons espíritas e a humanidade regenerada. Então, aqui ele faz vai desde o início até o final, né? Desde o início da evolução do ser, fala do amor e fala de que nós vamos ter um futuro, né? Que vai nos equiparar a Cristo, né? Então, nós vamos ter daqui alguns séculos, milênios, né? Um espírito crístico, né? Talvez a gente evolua um pouquinho mais, trabalhando Leade, né? Porque quem olhou ali, Rosane Graça, achou que a gente ia tocar violão, cantar aqui. Não é do sertanejo, né? Então, é isso, no livro 4 era isso, né? E aí no livro 5, nós vamos desenvolver nós dois, né? Ele vai falar sobre... Bem profundo, né? Isso. Sobre ciência, filosofia e espírito. Esse livro 5 aqui, ele tem praticamente um módulo, né? Mas é um módulo muito profundo. Na verdade, aqui ele vai trazer muita coisa que aparece no Livro dos Espíritos, que Kardec já falava lá em 1957, no lançamento do Livro dos Espíritos, já fazia isso, né? E a doutrina, o EAD, ele aprofundou muito, mas vai tema por tema, né? Então ele fala dos métodos filosóficos e científicos, a filosofia e ciência espírita, a revelação religiosa, a revelação espírita, a educação espírita, fala das consequências do conhecimento espírita. Depois vem muito aquilo aqui que a gente até já deu uma estudada superficial no Livro dos Espíritos: Deus, Jesus, Espírito, Instinto, Inteligência. Então, pode tocar o resto, se quiser. Alguns desses conhecimentos aqui que traz no livro 5, o Livro dos Espíritos traz, mas o EAD aprofunda, porque traz tema por tema, e cada roteiro, vocês podem ter certeza, cada roteiro, quando a gente vai estudar um roteiro,
a gente às vezes precisa pesquisar um parágrafo daquele roteiro, uma palavra daquele roteiro. E a gente vai, e às vezes a gente fica num parágrafo um sábado inteiro. O Aurélio está aí, que não deixa mentir. O Aurélio é mais objetivo no nosso grupo, mas a gente, né? E a gente fica, isso é muito. Às vezes a gente pensa assim, pô, não está demorando muito, mas é assim mesmo. A gente não precisa ter pressa, a gente tem que ter direção. A gente tem que saber onde é que a gente tem que chegar, mas não precisa aumentar a velocidade, não. Vamos na velocidade que tem que ir, né? Engate uma primeira e vai. Engate e vai. Então agora o Carlos vai completar o módulo 5. Bom, aqui vai falar sobre tudo que a gente já aprende no Wesley, né? Como ela colocou, vai falar sobre matéria, perispírito, corpo físico, livre-arbítrio, causa e efeito, tá? Plano físico, desencarnação, sobrevivência, mortalidade da alma, tá? Mundo espiritual, né? A gente sabe que não tem só esse mundo nosso é rebatido no mundo espiritual, né? Tem praticamente duas, são mundos praticamente iguais, né? Porque lá as energias são as mesmas, os pensamentos de algumas pessoas são iguais, então há um rebatimento, né? E há, claro, algumas colônias espirituais que ajudam, né? Quando há um desencarne, né? Quando a gente merece ir para uma colônia, né? Por méritos que a gente tem, né? Então, tudo isso vai ser trazido nesse último livro, né? E vai explicar mais profundamente do que o Wesley explicou lá atrás, né? Ele vai trazer um estudo mais aprofundado, né? Ele vai te dar liberdade de tu ir buscar novos subsídios, de trazer novos subsídios, né? Além das obras do Kardec, outras obras são usadas, né? Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, enfim, eles usam vários livros que são da doutrina espírita para explicar esses fenômenos, né? E que eles são bem mais explicados no EAD do que no ED. Então, quando a gente sair da formação do EAD, a gente já é praticamente um professor, né? É um estagiário. Não, eu digo que a gente não chega nem a ser discípulo, né? Porque discípulo é aluno. O estagiário de Jesus, talvez. A gente vai se candidatar a estagiário. Não, a doutrina espírita também, né? Então, na realidade, o que é que a gente quer trazer para vocês? É que a gente vai estudar sempre, né? Então, quem está na doutrina espírita, tá? Que quiser continuar, né, os trabalhos da doutrina, vai ter que ter uma coisa em mente que é o estudo praticamente quase que obrigatório, né? Se eu quero ir para a mediunidade, eu tenho que fazer um curso de mediunidade, estudo da mediunidade, né? Se eu quero me aprofundar na palestra, eu tenho que fazer um curso de palestrante, né? Se eu quero me aprofundar no passe, eu tenho que fazer um curso de passe. Então, tudo é estudo, né? Na casa espírita, desde que a gente entra, faz o primeiro curso, né? A gente está estudando, né? E para lembrar, né, também, Carlos, que a Terra é escola, né? Sim. A gente está numa escola, então a gente não está aqui na Terra, nessas encarnações que a gente passa, a passeio. A gente está, com certeza, para evoluir. E, de fato, é uma questão assim que a gente tem que dizer finalmente aqui da nossa exposição, né? Bem breve, mas que é muito difícil expor o EAD em tão pouco tempo. Que a doutrina espírita, ela tem um acervo invejável para a gente se instruir. É um acervo invejável. Nós temos obras, só Kardec deixou 23 ali no Pentateuco, tem mais outras. E a gente sabe que as respostas estão ali. Nós temos esse conhecimento que as respostas estão ali. E o Espírito de Verdade, ele já falou que existem duas asas de evolução. Uma asa chama-se amor. A outra asa chama-se instrução. E nós podemos ter certeza absoluta que o amor e a instrução, de fato, é o sistema, é o programa mais eficiente educacional do planeta Terra, da humanidade.
autoria de Jesus Cristo. O amor e a instrução de autoria de Jesus Cristo é o sistema eficiente e funcional e o mais eficaz sistema educacional do planeta Terra para a humanidade. Só para finalizar minha fala, depois o Carlos finalizará dele, Emmanuel, ele deixou muitas obras como autor espiritual. Chico, não sei quantas obras através de Chico, né? E vários outros. Mas tem uma frase de Emmanuel que eu acho fantástica, porque a missão de Emmanuel foi esclarecer nós ignorantes. Ele trouxe conhecimento para mim, ignorante, trouxe conhecimento para quem precisa de conhecimento. E daí uma vez ele falou assim uma frase, ó, magnífica. Ele falou assim: eu nada mais sou do que aquele menino que vai colando cartaz nos postes, convidando para a festa do reino. Eu quero que todos entrem na festa do reino. E a senha da festa são duas senhas: amor e instrução. Foi isso que Emmanuel falou. Ele se coloca como aquela pessoa que vai chamar para a festa do reino. Mas vai chamar como? Através do conhecimento, do amor. E agora eu vou passar para o Carlos. Eu também gosto de lembrar o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele sempre tinha as pessoas que iam lá, né? Ô Chico, qual é a novidade? Conta qual é a nova, qual é a novidade? E ele sempre dava a mesma resposta. A novidade que eu tenho para falar para vocês segue sendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então é assim que a gente encerra. Eu encerro, depois o Carlos vai encerrar a parte dele, agradecendo ao centro que me convidou, essa casa que eu amo, né? Eu comecei aqui, estou aqui ainda. E agradeço a Manuel, aos ceareiros e a vocês, que a gente passou um pouquinho de tempo. Bom, o que tem de importante é dizer que o curso é longo, né? Pode durar até 6 anos ou mais, né? Porque, como a Rosane falou, às vezes tem temas que a gente demora 3, 4, 5 aulas para chegar na finalização deles, né? Então, essa duração que a Federação Espírita coloca, ela faz mais ou menos um link razoável, né, de estudo, né? Então, as pessoas que querem participar, ela tem que ter realmente, ela tem que querer fazer o curso, ela tem que querer participar, ela tem que querer se enganjar de alguma forma no curso para poder chegar até o final, tá? Então, muitas vezes a gente entra em alguma faculdade e chega no meio do caminho, vê que aquele não é o caminho que tu esperava e faz outro. Evasão de escola. Então, é mais ou menos isso. Então, para as pessoas que têm interesse em fazer o EAD, que elas já fiquem atentas e fiquem sabendo de que o EAD é paciência, né? Como disse lá o Emmanuel, quando falou com o Chico, né? Ele disse que ele ia trazer 3 pontos cruciais para o Chico. Aí Chico perguntou qual é o primeiro? Disciplina. Qual é o segundo? Disciplina. Qual é o terceiro? Disciplina. Né? Então, para a gente fazer o EAD, nós temos que ter a disciplina de querer estudar. Né? Então, da minha parte, o que eu tinha para falar é isso. Eu agradeço a paciência e o carinho. Queria dizer que no nosso grupo também, a gente também trabalha nesse mesmo método, né, de conversar e ir trabalhando, né, e a gente traz uma coisinha diferente, que é as imagenzinhas que a gente está passando ali, a gente passa no nosso grupo lá, né, para dar uma lembrada, para ver como é que são, né, para a gente ter uma ideia de como é que a gente trabalha, né, como é que foi a vida de Cristo lá, como é que eram os discípulos, como é que eram os apóstolos, como é que era a vida de Jesus no começo do seu trabalho, quando ele nasceu. Então, informações importantes que, às vezes, a gente com imagens a gente grava melhor. Então, era isso que eu queria colocar. Não sei se a Rosane tem mais alguma coisa para colocar. Queria agradecer a atenção de vocês, deixar um grande abraço. Quem
quem não fez o ESB, ou quem vai fazer o ESB, e quiser optar por esse curso, né? Eu recomendo, né? Portas abertas. E a casa está de portas abertas para recebê-lo. Um abraço a todos e uma boa noite.